Olá, nono ano. Aqui é Lidiane, professora de produção textual de vocês. Hoje eu vou utilizar uma ferramenta com vocês um pouco diferenciada, tá? Nós vamos trazer aí esse texto escrito e o áudio aí da minha voz explicando para vocês esse novo conteúdo que nós vamos ver, ok? Espero que fique bem explicativo, né? Bem produtivo para a aprendizagem de vocês, tá? Desde já digo também que estou com muitas saudades, tá? Saudades de estar com vocês, de trabalhar pessoalmente, ver vocês, né? Ver vocês balançando a cabeça quando estão entendendo a mensagem que nós estamos falando, ou às vezes fazendo uma piadinha, uma brincadeira, a gente sente falta disso o tempo todo. Mas é pro nosso bem, né? Que nós estejamos em nossas casas nesse momento. Quem pode ficar em casa, né? Quem tem essa condição de poder estar em casa, está em casa para se cuidar da família, né? O mais importante é a nossa saúde, né? E o nosso conhecimento nós estamos tentando aí, utilizando as ferramentas que nós temos. Mas se Deus quiser, brevemente estaremos juntos aí pessoalmente, né? Eu vou então iniciar o conteúdo com vocês. Hoje nós vamos introduzir aí o gênero textual conto. É um gênero muito conhecido, né? Quando a gente pensa em conto, logo vem à nossa mente os contos de fadas, né? Que a gente aprendeu quando era criança. Só que os contos que nós vamos trabalhar agora não vão se ater ao gênero contos de fadas. A gente vai estender, vai ver outros tipos de contos, né? Mais adequados à faixa etária de vocês, já que vocês estão no nono ano, né? Mas a estrutura é bem parecida também com os contos de fada. A diferença, né, que os contos de fada a gente sabia que eles tinham uma estrutura padrão, né? A gente tinha lá o elemento mágico, a princesa, o príncipe, né? Sempre alguma coisa encantada, né? Mas a estrutura de conto é sempre igual, ok? Então vamos trabalhar um pouco aí com o texto base aí que eu coloquei pra gente ver. Definição e usos. O conto é uma narrativa curta, ele é pequeno, né? Contos não são extensos, grandes como romances. O que são romances? São narrativas maiores, os livros que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, A Culpa é das Estrelas é um romance, não é um romance romântico, também dramático, né? Mas ele é maior, ele tem mais personagens, se passa em vários locais, né? O tempo dele é maior, o espaço dele é maior. O conto não, o conto ele vai se restringir em pequenas ações, poucos personagens, né? Então vamos continuar aí. O conto é uma narrativa curta que apresenta os mesmos elementos do romance: narrador, personagens, enredo, espaço e tempo. Diferencia-se do romance pela sua concisão. O que é concisão? Ele é menor, ele é mais sucinto, né? Linearidade e unidade. O conto deve construir uma história focada em um conflito básico e apresentar o desenvolvimento e a resolução desse conflito. É um conflito pequeno, o que faz com que a história seja menor, né? Então a gente tem como conto essa estrutura, esse enredo que vai se elaborar em um espaço e um tempo menor. Ou seja, quando e onde acontece vai ser bem menor do que de um romance. O conto é narrativa breve escrita em prosa. O que é prosa? É diferente do poema, né? O poema é escrito em verso. A prosa é escrita em parágrafos, né? Sequenciais aí. Sendo mais curto que o romance e a novela. Tal qual um texto narrativo, ele envolve enredo, personagens, tempo e espaço. Os maiores contistas brasileiros são Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo e Dalton Trevisan, ok? A estrutura do conto aí. A estrutura do conto é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Sua estrutura está dividida em 3 partes. O conto é dividido principalmente em 3 partes. A introdução, o que seria essa introdução? A apresentação da ação que será desenvolvida nesse momento inicial,
há uma breve ambientação do local, tempo, personagens e acontecimento. A introdução que vai falar pra gente aí onde acontece essa história, com quem, né? Sobre o que vai falar, né? Essa introdução, desenvolvimento, formado em grande parte pelo diálogo das personagens. Aqui se desenrola o desenvolvimento da ação. Desenvolvimento são as ações que vão acontecendo ali, né? Depois da introdução, né? O desenrolar da história. E por fim o clímax, né? Encerramento da narrativa com um desfecho surpreendente. O clímax seria aquele momento mais tenso, né, da história, e logo você tem um encerramento, que é a finalização da história aí, desse acontecimento aí que a gente tem no conto. De acordo com a estrutura básica narrativa, introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, o conto, por ser uma narrativa mais breve, parte do desenvolvimento para o clímax, ou seja, para o momento final de desfecho, chamado de epílogo, onde geralmente surge o ponto mais alto de tensão do drama, tá? Essa parte aqui tá falando um pouquinho mais de cada parte lá do conto, mas o importante é que a gente saiba que a gente tem um momento inicial, né? Esse desenvolvimento, o clímax, que é o momento chave ali, o momento, né, mais tenso da história, onde vai se desenrolar ali o final, o desfecho da história, tá? São essas 4 partes que eu quero que vocês fixem o entendimento. Finalizando aí então, queridos, olha, essa primeira aula nossa aqui sobre conto, eu quero que vocês façam uma anotação, tá? Um resumo no caderno de vocês dos principais pontos, né, que nós anotamos, que nós vimos até agora, né? Nós teremos mais aulas sobre o gênero conto, falando aí sobre cada um daqueles tópicos, sobre o narrador, que tipo de narrador que nós temos, ok? Então, a primeira aula nossa hoje é assistir, né, ouvir essa definição e fazer um resumo no caderno com as principais informações. Como nós estamos fazendo em todas as atividades, vocês vão fotografar esse resumo feito no caderno e vão enviar para mim lá na plataforma Google Classroom a fotografia, né, com esse resumo aí de vocês, o que vocês pegaram de mais importante, o que vocês entenderam de mais importante sobre o gênero textual conto. Não esquecendo de colocar essas principais partes do conto aí, tá? Introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, ok? E a partir dessa semana, né, na semana que vem eu vou marcar com vocês uma aula lá pelo Meet, ok? Vamos nos encontrar lá no Meet e tirar as dúvidas e trabalhar um pouquinho lá mais o conto, porque é uma matéria muito rica, tá? Nós vamos ter aí muito conhecimento bacana envolvendo aí a questão dos contos, ok? Grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Que eu quero ver todos vocês bem aí quando nós voltarmos. Beijão!